Tudo começa com um encontro que ninguém esperava. Sandra se revela diante de Candinho. O rapaz paralisa. O choque é tão grande que, por um segundo, ele não sabe se está acordado ou enlouquecendo. O caipira encara, o corpo tenso, o olhar perdido. É pânico puro. Ele tenta entender se aquilo é real ou fruto da sua imaginação. Com um sorriso frio, quase debochado, Sandra quebra o silêncio. Não precisa me olhar assim. Eu não sou nenhum monstro. Ela se aproxima devagar. Olha, eu tô bem aqui. Quando ela o toca, Candinho sente um arrepio de repulsa atravessar o corpo. É automático. Ele salta para trás, apavorado. Eita, lasqueira. Mas que é isso? A voz falha. Você tá viva? Sandra solta uma risada curta, cruel. Claro que eu tô, bobinho. Ela inclina a cabeça. Ou achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil assim? Candinho engole em seco. O coração dispara. Mas, como? Ele tenta organizar os pensamentos. Eu fui no velório. Foi logo depois que você tentou. Tentou o quê? Sandra o interrompe, sem paciência. Machucar a sua esposinha? Ela dá de ombros. Isso já é passado. O olhar dela escurece. A voz fica baixa. Perigosa. Porque agora, quem eu vou atingir é você. Candinho percebe o que Sandra segura nas mãos. Os olhos se arregalam. O que você vai fazer? Ela aponta diretamente para ele. Sem hesitar. Já passou da hora de você entender uma coisa. Sandra respira fundo. Nós dois não podemos continuar vivos juntos. Ela se aproxima mais um passo. Eu me escondi por um tempo. Tirei o meu da reta. Um sorriso torto surge. Agora, é a sua vez. De repente, um barulho metálico ecoa pelo lugar. Candinho não pensa. Se joga no chão num reflexo desesperado. Sandra não recua. Ela insiste. Tenta outra vez. E outra. Mas Candinho consegue escapar por pouco de cada investida. Volta aqui, seu infeliz. Ela grita, fora de si. Ele se levanta como pode, trêmulo, e corre. O fôlego falha. O medo aperta o peito. Candinho se esconde, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Sandra caminha pela fábrica lentamente. Um passo, depois outro. A voz ecoa pelo espaço. Candinho, aparece, meu primo. Ela força um tom calmo. Eu juro que a gente conversa, como adultos. No esconderijo, Candinho sente o próprio coração quase sair pela boca. O som é tão alto que ele teme. Teme que Sandra também esteja ouvindo. Ele vira o rosto e vê Policarpo andando na ponta dos cascos. O desespero cresce. Candinho fixa o olhar no amigo. Sem dizer uma palavra. Implora, só com os olhos, para que ele não avance. Mas Policarpo não para. Ele continua avançando. Decidido. Escondido. Candinho observa tudo. O desespero aperta o peito. As pernas tremem. Meu Deus! Ele pensa, quase sem respirar. A Sandra pode fazer alguma coisa muito ruim com Policarpo. A voz sai em prece silenciosa. Protege ele, minha mãezinha. Protege. Enquanto isso, Sandra segue vasculhando a fábrica. Atenta. Impaciente. De repente, um ruído atrás dela. Sandra se vira num susto. O coração acelera. Ao mesmo tempo, Candinho escuta um som inconfundível. O corpo inteiro paralisa. Policarpo! Ele grita, completamente em choque. Metros dali, Sandra ouve o grito de Candinho. Ela gira em torno de si mesma. Olha, procura, mas não vê ninguém. Um sorriso lento surge em seu rosto. Ah! Ela murmura. Agora eu tô entendendo seu joguinho. Outro barulho. Dessa vez, à direita. Sandra se vira rapidamente. O corpo fica tenso. Ela espera ver Candinho. Mas não é ele. É Policarpo. Antes que Sandra consiga reagir, o animal dispara em sua direção. O impacto é forte. Sandra cai no chão. O objeto que ela segurava voa para longe, deslizando pelo chão da fábrica. Ela tenta encontrar com os olhos, mas não consegue ver onde foi parar. Atordoada, Sandra encara Policarpo. A voz sai trêmula, misturada com raiva. Não,
Não se aproxime. Ela tenta se impor. Eu ainda vou ser a sua dona. Muito em breve. E ameaça. E eu posso fazer algo muito ruim com você. Policarpo não recua. Ao contrário. Ele fixa um olhar furioso em Sandra. Arrasta o casco pelo chão. Um som seco, ameaçador. É um aviso. Ao perceber o que está prestes a acontecer, Sandra entra em pânico. O medo vence o ódio. Ela se levanta como pode. E foge dali, antes que enfrente a fúria de Policarpo. Do lado de fora, Candinho escuta os gritos. Corre até a janela. E vê Sandra deixando a fábrica às pressas. O alívio vem como uma explosão. Graças a Deus. Eufórico, Candinho corre até Policarpo. Abraça o amigo do jeito que consegue. Você foi valente demais, meu compadre. Policarpo responde com um zurro alto. Candinho suspira. O sorriso logo dá lugar à preocupação. Eu sei, ela não vai desistir. A voz fica séria. A gente vai ter que se preparar. Ele franze a testa. O pior é que eu nem sei onde essa mulher tá escondida. Candinho respira fundo, sem imaginar que, longe dali, Sandra acabará se unindo à sua maior inimiga. E que seus problemas estão longe de acabar. Enquanto isso, no orfanato, Samir se recusa a comer. O prato permanece intacto. Desde que foi separado do pai, o menino não engole nada. É a única forma que encontra de protestar. Zuma observa a cena, irritada. Você acha que vai me comover com essa greve de fome, mequetrefe? Ela cruza os braços. Eu sei muito bem que, quando a fome apertar, você vai invadir a cozinha no meio da noite. Samir abaixa a cabeça. Não responde. Não discute. A atitude silenciosa deixa Zuma ainda mais furiosa. Ela se aproxima, segura o braço do menino com força. Pode parar com isso agora, garoto. A voz é dura. Quanto menos você colaborar comigo, mais você vai sofrer nessa casa. Zuma aponta para o corredor. Vai pro seu quarto. E completa. E não apareça aqui tão cedo. Sem dizer uma única palavra, Samir se afasta. Entra no quarto. Fecha a porta. Ele se deita na cama, encarando o teto. Os olhos marejam. Mas ele permanece em silêncio, firme na decisão de não ceder. Ao ouvir o choro contido de Samir, as outras crianças se aproximam. Tentam consolar. Fazem carinho. Mas, no fundo, todas sabem. Enquanto ele permanecer ali, nunca terá paz. Em outro canto da cidade, Candinho chega em casa. Assim que cruza a porta, Dita percebe. O rosto pálido. O olhar perdido. O desespero estampado. O que foi? Ela pergunta, alarmada. Você tá branco feito papel. Candinho tenta falar. A voz sai trêmula. Você não vai acreditar. Ele respira fundo. A Sandra tá viva. Dita congela. Encarando o marido. Incrédula. Por alguns segundos, o silêncio pesa. Então, ela começa a rir. Candinho franze o senho. O coração aperta. Uai, por que cê tá rindo? Porque isso é um absurdo, Candinho. Ela responde, ainda rindo. A Sandra não tá viva. Ele balança a cabeça, aflito. Tá sim. A voz embarga. Eu vi. Ela tentou fazer coisa ruim comigo. Candinho insiste, desesperado. Pergunta pro Policarpo. Ele vai dizer o mesmo. Dita cruza os braços. Você sabe muito bem que só eu e o Samir entendemos Policarpo. Ela suspira. E mesmo assim, eu nunca ia acreditar que a Sandra tá viva. Candinho tenta argumentar. As palavras se atropelam. O medo fala mais alto. Mas Dita interrompe. Vai dormir. Candinho. Ela segura o rosto dele com carinho. Você tá cansado demais. Isso é coisa da sua cabeça. Sem forças para continuar discutindo, Candinho cede. Deita-se ao lado da esposa. Mas o sono não vem. A mente não para. Samir. Sandra. O olhar dela. A ameaça. A noite passa devagar. Na manhã seguinte, Dita acorda. Olha para o lado. A cama vazia. Ela se levanta assustada e encontra Candinho já de pé. Uai, por que acordou tão cedo? Ele responde, abatido. Eu nem fechei os olhos. Não consigo parar de pensar na Sandra.
Dita suspira. Você ainda tá com isso na cabeça? Talvez seja preocupação demais com o Samir. Não, Candinho a interrompe. A voz é firme, sofrida. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. Ele engole em seco. Você pode achar que eu enlouqueci, mas eu preferia mesmo ter enlouquecido. O silêncio se instala. Comovida, Dita o abraça forte. Me perdoa. Ela fala baixo. É difícil de acreditar, mas se você tem certeza, eu confio em você. Candinho respira fundo. O medo transborda. E para piorar, a voz falha. Eu não consigo tirar da cabeça que a Sandra quer fazer mal pro nosso fio. Dita tenta consolá-lo. Acaricia seus cabelos. Mas, no íntimo, ainda custa acreditar que Sandra esteja viva. O que ela nem imagina é que uma grande reviravolta está prestes a atingir a todos. De repente, Quitéria aparece. Candinho, tem uma visita te esperando na sala. O casal se entreolha. Desce as escadas. Ao chegar, encontra Simbá. O semblante é sério, preocupado, e o clima muda imediatamente. Diante do silêncio pesado na sala, Simbá respira fundo e finalmente fala. É sobre o Samir. A voz sai baixa, tensa. Ele não tá querendo comer. Hoje de manhã acordou tão fraco que nem consegue ficar de pé. Candinho empalidece. O chão parece sumir sob seus pés. O quê? A voz explode, tomada pelo pânico. E a Zurma? Cadê essa mulher? Simbá balança a cabeça, indignado. Ela não tá nem aí. Disse que quando a fome apertar, ele invade a geladeira. Respira fundo. Mas a Zenaide leva comida para ele todo dia. E ele não come nada. Candinho fica fora de si. O desespero vira decisão. Eu vou tirar meu fio de lá agora mesmo. Antes que ele dê um passo, Asdrubal se aproxima e segura seu braço. Não, Candinho. A voz é firme. Você não pode intervir. Como não? Candinho reage, aflito. O delegado foi bem claro. Asdrubal insiste. Qualquer atitude precipitada pode piorar tudo. Dita não aguenta. O coração de mãe fala mais alto. E a gente vai ficar aqui parado. A voz embarga. Enquanto Samir sofre na mão daquela mulher, o professor fica em silêncio por alguns segundos. Pensa. Calcula os riscos. Então, olha diretamente para Simbá. Eu tive uma ideia. Ele fala com cuidado. Mas você vai precisar ser muito corajoso. Antes que Simbá responda, Quitéria se intromete. Espera. Ela cruza os braços. Eu sei que não devia me meter, mas vocês lembram muito bem. Esse menino fez o Candinho e o Policarpo irem parar atrás das grades. Talvez seja responsabilidade demais para ele. Simbá abaixa a cabeça. O peso da culpa ainda dói. Mas Candinho dá um passo à frente. A voz sai firme, convicta. Ele errou. Errou feio. Mas aprendeu com os erros. Candinho encara Quitéria. E eu acredito nele. Acredito que ele pode ajudar o meu fio. Simbá ergue o rosto. Os olhos brilham. Um sorriso tímido surge. Ninguém nunca acreditou em mim assim. Como você acredita, Candinho? Ele respira fundo. Pode deixar comigo. Eu vou salvar o seu filho. Enquanto isso, no orfanato, a baronesa chega sem ser anunciada. Uma percebe na hora. E age rápido. Zenaide. A voz é autoritária. Leva as crianças para passear. Quero ficar sozinha com essa visita. Zenaide hesita. Mas, o Samir não consegue nem sair da cama. Uma revira os olhos. Se não levanta da cama, melhor ainda. Não vai atrapalhar. Vai logo. Tô sem paciência. Pouco depois, as duas ficam frente a frente. Uma cruza os braços. O que você quer aqui, Sandra? Sandra sustenta o olhar. A voz é fria. Eu soube que você está com o filho do Candinho. Eu vim buscá-lo. Uma cai na gargalhada. Alta. Debochada. Você enlouqueceu de vez? O que foi que você comeu para achar que eu vou entregar o Samir? Ela se inclina para frente. E para te corrigir, o Samir é meu filho, não seu. Sandra dá um passo à frente. O olhar fica ameaçador. O Candinho já sabe que eu tô viva.
Eu preciso de algo para me proteger. Uma retruca. Seca. E o que eu tenho a ver com isso? O problema é entre você e o Candinho. Sandra não deixa terminar. Interrompe. Direta. 1 milhão. O silêncio cai como uma bomba. É isso que você vai ganhar. E então? Sandra provoca. Fria. Vai mesmo preferir ficar com um menino que nem consegue sair da cama. Ela inclina a cabeça. E perder esse dinheiro todo? Enquanto isso, Simba se aproxima do orfanato. Algo está errado. O quintal está vazio. Nenhuma criança correndo. Nenhuma risada. O coração aperta. Ele chega mais perto da porta. E escuta 2 vozes. Simba trava. Quem será? Pensa, em choque. Com quem a dona Zuma tá conversando? Lá dentro, a tensão aumenta. Chega! Zuma dispara, impaciente. Eu não quero mais saber disso. Eu nunca vou te entregar o Samir. Sandra se aproxima devagar. Cada passo carrega ameaça. Então eu não vou ter escolha. A voz sai baixa, venenosa. Eu vou acabar com você. E com esse mausoléu que você chama de casa. Ela encara Zuma sem piscar. Não me subestime. Eu sempre cumpro o que eu prometo. Sandra se vira para ir embora. Espera. Zuma interrompe, aflita. O silêncio pesa. Tá bom. Ela cede, com raiva contida. 1 milhão. Respira fundo. O Samir é seu. Sandra para. Mas vem buscar amanhã. Eu preciso prepará-lo. Do lado de fora, Simba entra em choque. O corpo inteiro treme. Sem pensar, ele sai correndo. Não olha para trás. Pouco tempo depois, Simba chega à casa de Candinho. Zenaide está lá. As crianças também. O clima é de preocupação. Candinho se aproxima rápido. Ainda bem que você chegou. Tá todo mundo aflito. Descobriu alguma coisa? Simba está pálido. A voz sai trêmula. Descobri. Ele engole em seco. A tal baronesa. É a Sandra. O choque é imediato. E ela vai pagar pra Zuma. Pra levar o Samir. O ar parece desaparecer da sala. Candinho fecha os olhos, tomado pela dor. Eu sabia. A voz falha. Eu sabia que a Sandra estava viva. E que ela ia querer fazer mal pro meu fio. Dita leva a mão à boca, desesperada. Meu Deus! Eu devia ter acreditado em você. Ela respira fundo. A gente precisa procurar o delegado. Calma, Asdrubal interrompe. A situação com o delegado não é boa. Ele pode dizer que a gente tá inventando essa história absurda. Só pra ficar com o Samir. Zenaide se adianta. O rosto sério. Olha, normalmente eu nunca trairia a patroinha. Ela balança a cabeça, indignada. Mas isso já passou de todos os limites. Zenaide pensa por um instante. Eu acho que tive uma ideia. Todos se entreolham. O que eles não sabem é que Zuma ainda guarda uma carta na manga. No dia seguinte, uma manda Zenaide tirar todas as crianças da casa mais uma vez. Sem explicações. Antes de sair, Zenaide volta a olhar para o quarto de Samir. Algo a incomoda. Ela se aproxima da cama. O menino está ainda pior do que no dia anterior. Mais fraco. Mais pálido. Preocupada, Zenaide se ajoelha ao lado da cama. Segura a mão dele com carinho. E se inclina. Sussurra algo em seu ouvido. Samir arregala os olhos. O coração dispara. É verdade mesmo? Zenaide segura a mão dele com carinho. O olhar é firme. Protetor. Pode ficar tranquilo. Ela fala baixo. Você não tá sozinho. Pouco depois, a tranquilidade da prefeitura acaba de repente. Todas as crianças do orfanato invadem o lugar. É gritaria, correria, confusão. Nem os seguranças conseguem conter aquele mar de pequenos revoltados. O próprio prefeito aparece, tentando entender o caos. Antes que ele fale qualquer coisa, Simba se adianta. A gente precisa conversar com o senhor. A voz é firme. E não vamos sair daqui sem isso. O prefeito observa os rostos sérios das crianças. Percebe que não é brincadeira. Está bem, ele concorda. Vamos conversar. Enquanto isso, no orfanato, Sandra aparece segurando uma mala.
O olhar é frio. Decidido. Ela e Zuma falam sobre Samir, quando um barulho vindo dos fundos quebra o silêncio. O que foi isso? Sandra pergunta, desconfiada. Uma dá de ombros. Deve ser um gato que vive invadindo aqui. Ela sorri com desprezo. Ou Pestinha fingindo que tá doente. Sandra encara, incomodada. Engraçado. Você vive dizendo que cuidou do Samir desde pequeno. Mas agora deixa o menino passar fome? Zuma se defende, irritada. Ele não tá passando fome coisa nenhuma. Eu vi a Zenaide levando comida pra ele. Sandra revira os olhos. Então vamos acabar logo com isso. Ela bate na mala. Aqui está o dinheiro. Tem 1 milhão aí? Zuma pergunta, desconfiada. Claro que tem. Sandra responde, sem hesitar. Obrigada por cuidar do menino desde que o Ernesto tirou do candinho. Ela sorri. Mas agora, ele é meu. Enquanto conta o dinheiros, uma resmunga. Tá. Mas não conta pro menino que ele é filho do candinho. O delegado e a juíza acham que eu sou a mãe dele. Ela encara Sandra com seriedade. Ah, e se você fizer qualquer mal a ele, vai ter que se ver comigo. Sandra não responde. Apenas se vira. E segue em direção ao quarto de Samir. Mas, ao abrir a porta, ela para. O prefeito está ali. Na mesma hora, Sandra perde a cor. O choque é total. O prefeito a encara com ódio. Então quer dizer que você é Sandra Sampaio. A voz é dura. E me enganou esse tempo todo? Ele se volta para Zuma. E você? Eu nem sei o que dizer. O silêncio é esmagador. As duas estão presas. O chão parece sumir sob os pés das vilãs. Nenhuma delas tem coragem de responder. Ao saírem do orfanato, vêm vários carros de polícia. Sirene ligada. Tudo é sério. Definitivo. Nesse momento, Candinho passa por elas. Não diz nada. Corre direto para dentro do orfanato. Ao ver Samir, o caipira não segura a emoção. Abraça o filho com força. As lágrimas finalmente caem. Pai e filho juntos novamente. E agora? Nada mais vai separá-los. E agora a pergunta fica no ar. Você acha que a Zenaide deveria se tornar a responsável pelo orfanato? Depois de tudo o que ela fez, de tudo o que enfrentou, ela merece essa chance? Que nota você dá pra Zenaide, de 0 a 10? Conta pra gente aí nos comentários. E não esquece, clica no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.